percebeu que muitas das vezes o teu colaborador, a tua secretária te atrapalha? Mas será que ele te atrapalha ou você que atrapalha ele? Essa interpretação que o colaborador te atrapalha, ela muitas vezes é meio errônea. Por mais treinamento que você tenha dado para o seu colaborador, uma das coisas pode não ter sido entregue para ele, que é o que a gente chama de manual de procedimento. O que acontece é que o dentista ele subutiliza o seu funcionário, a sua secretária, ao invés de delegar as funções. Muitas vezes a gente vê que o dentista, ele absorve todas as funções, centraliza demais essas funções e acaba sobrecarregado, sendo que ele tem um colaborador lá do lado dele que poderia fazer aquilo para ele, né? Então, esse vídeo é exatamente para a gente desmistificar a possibilidade de você entregar funções para o seu colaborador e ele executar de forma que te ajude a produzir mais e a se preocupar com aquilo que realmente vai te dar resultado. Essa centralização leva a uma sobrecarga de trabalho. E aí você fica estressado, menos tempo para fazer o seu atendimento clínico e muito menos tempo para você ficar com a sua família. E isso aí vira uma bola de neve. Uma bola de neve que te leva a produzir muito menos, porque você tem que se preocupar com coisas urgentes. É aquela chamada da sua secretária no meio do atendimento dizendo que tem que pagar a conta de luz, porque não foi paga a conta de luz. Aquela chamada de dizer que o cara que vai fazer o conserto do teto ou de algum banheiro, né, no meio do expediente, vai acabar te atrapalhando. E essas demandas viram realmente uma bola de neve, sem contar aquilo que você vai deixando para depois, e que vai acabar com a tua produtividade e pode acabar, inclusive, com o teu faturamento. E também falta de material. Às vezes você está fazendo um atendimento ali, você precisa de um certo material e na hora que você está ali no atendimento, aquele material não existe. E aí você pede para sua secretária ligar para a dental para comprar o material e aí o paciente fica lá ou fica esperando ou você vai ter que reagendar esse paciente. A solução para esse grande problema do consultório é você simplesmente delegar funções. Não tem segredo, você vai dar para aquelas pessoas que têm competência para fazer isso a função que você antigamente fazia. E não vem com essa desculpa de dizer que acha que o seu colaborador não tem competência para pagar uma conta. Na pior das hipóteses, você pode treiná-la para pagar a conta. Agora, é só isso que é necessário fazer? Não. A nossa proposta aqui é fazer você montar o seu manual de procedimentos. E por mais que você não confie no seu colaborador ou nos seus colaboradores, você precisa acreditar que eles são realmente capazes de executar algumas das funções que te tomam tempo para que você se concentre naquilo que dá realmente resultados. Então, acaba com essa história de não confiar no cara, porque com certeza muitos deles têm sim competência para fazer aquilo acontecer. E competências que você talvez nem imagine que ele tem, muito além do que você imagina, né? E o que você pode fazer também, né? E que está esperando uma oportunidade para que ele possa fazer aquele procedimento, aquela ação que você pedir para ele. E se você estiver passando por isso no consultório e depois desse vídeo você perceber que você é um dentista centralizador, a gente vai te dar dicas de como que você pode melhorar isso dentro do seu consultório. A dica principal é a criação de um manual de procedimentos, é o que a gente vai falar daqui para frente. E o que é esse manual de procedimentos? É um passo a passo que você vai escrever, como se fosse um script, para que você faça essas ações e delegue depois para a sua secretária. É legal que esteja escrito tudo que a gente chama de processo, né? Esse passo a passo a gente chama de processo. É bom escrever todos os processos possíveis e imagináveis de dentro do seu consultório, exatamente para que todos tenham acesso, inclusive você, para ajudar nesse passo a passo do que fazer e principalmente para tomar decisão. Tomada de decisão hoje é bem difícil, é bem complexo. Esse manual vai te ajudar, inclusive, a tomar decisões. Sem que você, na verdade, até o seu colaborador tome a decisão, sem que você esteja
Próximo. Se está lá no manual, com certeza absoluta, pode ser feito. E se de repente você contratar um novo colaborador, você não vai precisar ter que treinar esse novo colaborador. A sua própria secretária vai poder treinar, porque já existe um passo a passo, um script feito, que aí ela vai poder ensinar esse colaborador a fazer do jeito que você gosta. A gente vai deixar aqui 3 exemplos para você, que são bem práticos, né, para o dia a dia do consultório odontológico. O primeiro exemplo são as contas a pagar. Quantas vezes você não ficou 15, 20 minutos em cima de boletos, na compra de materiais, na frente do computador, ou precisou sair de casa para fazer um pagamento no banco, sendo que você poderia delegar essa função para uma secretária ou para um outro colaborador. Quanto tempo você perdeu podendo estar ou com a sua família, ou pensando em estratégias de captação de cliente, ou de repente batendo papo com alguém que fosse estratégico para que você faça parceria operacional. Então, esse tempo que você perde pagando conta, pensando em como pagar conta, pode te levar, se você utilizar isso de maneira inteligente, pode te levar, inclusive, para ter mais resultados. É lógico que todos precisam pagar contas, mas é muito mais importante que você pense nas estratégias de captação, de eliminação de problemas, do que você ficar pensando ou tendo que fazer o pagamento da conta. Sem contar que, desculpa, eu particularmente acho um saco. Tem gente que gosta, não sei se a Júlia gosta, mas eu acho um saco. Então eu prefiro 1000 vezes estar ali na estratégia do negócio do que pagando conta. Não estou falando aqui que você não deve acompanhar, ok? O que eu falo aqui é que você deve deixar de fazer o trabalho braçal. Todos os dias é importante que você acompanhe sua conta bancária, que você acompanhe quais os boletos que precisam pagar. Se você não tem capital de giro no início, por exemplo, você precisa controlar o dinheiro. Mas a sua função vai ser controlar o dinheiro, acompanhar o processo. Você não vai ter que necessariamente fazer aquilo. Eu tenho certeza absoluta que esse tempo vai servir para muitas outras coisas, inclusive para você ficar com a sua família e se divertir um pouquinho, né? E como que você pode fazer isso? Ou você pode, numa agenda, já agendar todos os pagamentos do mês, e aí uma semana antes você já programa, chama essa secretária que vai fazer o pagamento, já programa esse pagamento para daqui a uma semana, tá? Para que ela não venha no dia do pagamento ter que lhe perturbar, né, pedindo dinheiro para fazer aquele pagamento. Ou seja, você já deixou aquilo organizado com antecedência para que não tenha o imprevisto, ou da conta não ser paga, ou dela lhe estressar no meio de um atendimento falando que tem que pagar uma conta. E isso se torna ainda mais fácil quando você conhece o seu banco ou o seu serviço de pagamento. Agora a gente tem as contas digitais. Os bancos hoje fornecem acesso à conta bancária de empresas para colaboradores. E ali você delimita só aquilo que de fato aquele colaborador pode usar. Então, o Santander, por exemplo, é um dos bancos que a gente trabalha. Santander, por exemplo, ele permite que o colaborador cadastre boletos para pagamento e o empresário ou a pessoa que é responsável por isso simplesmente ir lá autorizar o pagamento. Então tem muita coisa, muita tecnologia, muita coisa que pode aumentar a sua produtividade no caso das contas a pagar. Claro, isso é um dos exemplos. A gente tem muitos outros exemplos para falar para vocês, como, por exemplo, a organização de fichas de pacientes. Como que você pode organizar melhor a ficha do seu paciente? Nós aconselhamos que você utilize um sistema de gerenciamento de clínicas, onde lá você vai ter toda a ficha do seu paciente, você vai poder arquivar documentos desse seu paciente. Mas se você é um dentista que ainda não utiliza tecnologia para isso, você pode ter arquivos para guardar essas pastas de paciente. Sendo que você tem que ter o cuidado que essa sua pasta seja organizada por paciente, tá? Protocole o documento dos pacientes que estão na pasta e arquive. Por quê? Na hora que esse paciente chegar ou para um atendimento ou para pedir o exame dele, sei lá, por um outro motivo, você já sabe aonde buscar esse documento. E mais importante do que você ter organizado é ter acesso a essa informação. Então, durante o atendimento, muitos profissionais optam em... Chega o paciente e pede para selecionar a pasta. Vamos chamar o nome de uma colaboradora aqui, Joana.
Joana, pega a pasta do paciente fulano de tal, e às vezes o paciente já está na cadeira ou à mesa do profissional. A gente dá a dica para você que é mais old school, digamos assim, de já colocar, se você tem 18 pacientes naquele dia, já coloca as 18 pastinhas ali embaixo da sua mesa, no lado, seja lá onde você pode colocar, e à medida que esse paciente for sendo atendido, você vai descartando, digamos assim, isso para o arquivo de volta. Assim você vai ter acesso a informações de maneira muito mais eficiente e vai ficar mais organizado para que você possa fazer os registros. Lembro aqui uma coisa muito importante. O CFO tem um código de ética. Parte do código de ética diz o seguinte: você precisa manter os arquivos dos seus pacientes, as informações dos seus pacientes de maneira clara, limpa e facilmente procurável, né? Não sei se a palavra é essa, mas você deve achar com muita facilidade. Por quê? O paciente pode passar por várias situações. Ele pode precisar, por exemplo, de uma informação clínica para que um outro profissional ajude a resolver um problema odontológico ou de saúde geral. Então, isso precisa estar limpo e isso é uma informação que é do paciente. Inclusive, tem um outro detalhe. A ficha clínica, ela não pertence ao dentista. A ficha clínica pertence ao paciente, mas está sob guarda do dentista. Então, você tem que ter muito zelo por aquilo que não é seu, inclusive. Mas, de verdade, vou te ser muito sincero, essa questão do papel ela está deixando de existir. Cada vez mais a gente vê que os órgãos que regulamentam a profissão, o nosso país, eles estão indo em direção de ficar cada vez mais digital o acesso às informações. Então, eu já lhe aconselharia pular para um momento mais digital do seu consultório. Que você tenha uma ficha clínica no computador, que você invista numa tecnologia de internet que seja rápida, você tenha um computador que realmente você possa acessar essas informações de maneira muito rápida. Isso vai agregar também na sua produtividade, isso vai facilitar o acesso à informação da sua secretária e dos seus colaboradores e também do seu paciente, o que é muito bom, porque você não vai precisar ficar guardando arquivos, papel, tudo aquilo que, se você mora numa cidade úmida como a gente, você pode perder, a responsabilidade é toda sua. Enfim, o digital ajuda muito. E ainda nessa linha do digital, uma das coisas que para mim é mais importante é a confirmação de consulta automática. A confirmação de consulta ela é importante porque você não vai perder o seu tempo esperando um paciente que você não sabe se vem ou não. E outra, você não vai perder dinheiro, porque aquele paciente que desmarcou a consulta, você pode marcar um outro paciente no lugar dele. Essa marcação de consultas pelo telefone, como tradicionalmente muitas clínicas fazem, muitos consultórios fazem, é um processo demorado e depende muito da disponibilidade do paciente atender o telefone. Hoje existem sistemas que fazem marcação de consulta automática, confirmação de consulta automática, para que o trabalho da sua secretária seja facilitado e você não fique gerando retrabalho para essa confirmação. Claro que o paciente pode marcar a consulta e não ir. Pode fazer a confirmação de consulta e não ir. Mas essa taxa, até por experiência própria na odontoia, no consultório da Júlia, é muito pequena. Geralmente o paciente fala a verdade. Olha, não vou, eu esqueci, eu não posso ir. E aí a gente tem a oportunidade, com antecedência, de fazer a marcação de um outro paciente. Às vezes tem aquele paciente que quer ser atendido num dia e não pode ter sido atendido naquele dia porque existiu um outro paciente no horário. Então, a oportunidade de pegar aquele paciente e colocar na agenda daquele paciente que faltou ou que vai faltar. Né? A gente faz geralmente um envio de mensagens automáticas, seja pelo WhatsApp ou por SMS ou até por e-mail, nesses sistemas. Esses sistemas eles podem ser programados para você enviar mensagens 48, 24, 2, 3 horas, enfim, com o tempo que você quiser antes da consulta, para que você entregue para o paciente clareza de que existe a consulta naquele dia. Infelizmente, a odontologia nem sempre é a prioridade número 1 dele. E às vezes ele esquece que ele tinha consulta. Né? A gente esquece também. Às vezes a gente precisa ir no médico, a gente esquece, na correria do dia a dia a gente acaba esquecendo. Então, já aconteceu comigo várias vezes, inclusive. Então é bom que tenha esse sistema para que diminua essa taxa de faltas e você tenha sempre um paciente ocupando o espaço de um paciente que não pôde ir naquele dia. E não esquecendo de ou você ou a sua secretária orientar esse paciente que no dia que ele for marcar a consulta, que vai chegar uma mensagem via WhatsApp, via SMS para ele,
confirmando ou não a consulta, tá? Porque às vezes a gente cria essa estratégia no consultório e deixa de avisar o paciente. De fato, o paciente não responde, não é porque ele não quer, é porque ele não sabe. E esses sistemas automáticos de remarcação, de marcação de consulta automática ou de confirmação, eles são bem interessantes, porque se ele entrega isso, ele entrega outras coisas também. Se ele tem uma inteligência por trás que faz envio para confirmar consultas, ele também tem uma inteligência que manda mensagens com frequência para ele, perguntando como foi o atendimento, perguntando se ele não quer marcar uma nova consulta depois de 3 meses, enviando mensagens de como é que ele deve cuidar de uma cirurgia, de uma área pós-cirúrgica, enfim. Só vejo vantagens nesse sistema, né? Mas você pode sim ainda ser o desculpa, como eu falei no exemplo anterior, e trabalhar só com papel. E ainda assim, a sua secretária vai ter sim a obrigação de fazer remarcação de consultas. É essencial. Mas eu recomendo fortemente que você pense no sistema, principalmente se você mora numa cidade que tem internet com uma qualidade que seja suficiente. E você pode estar se perguntando assim, é muito processo, eu vou ter que fazer para cada procedimento, para cada passo desse que eu der no consultório? O ideal é que sim, mas você deve começar por aqueles que estão lhe travando, lhe dando mais problemas no consultório. E você deve começar por eles, tá? Se a conta a pagar, as contas suas, bola de neve, você acaba esquecendo e você paga no atraso, enfim, comece pelas suas contas. Depois, se o problema é compra de material, estoque de material, crie um processo para compra de material. E assim vai, você vai criando de acordo com a resolução dos seus problemas. E delegue as funções, né? Delegue as funções. Às vezes você tem um colaborador, você delega para essa pessoa, né? Todo dia. Se você tem a sorte de ter pacientes todos os dias no seu consultório, se está cheio, e a sua secretária também está cheia de tarefas, acho que talvez está na hora de contratar uma outra pessoa para te ajudar a fazer, porque assim você pode ganhar escala, né? Então, tudo isso depende muito do que você está passando e da necessidade que você tem. O fato é que se você tem um manual de procedimentos, facilita muitas coisas e aí sobra muito tempo para outras coisas também. Mas para você construir esse manual, você vai precisar tirar um tempo do seu atendimento para poder criar esse manual. Depois que você criou o manual, você vai precisar treinar a sua secretária, né, o passo a passo, e aí depois acompanhar a evolução dela nesse passo a passo, até que ela já tenha a habilidade de fazer isso sozinha. A gente briga aqui, sempre fala em cursos, a gente fala nos vídeos, tempo para o negócio. Você ficar só atendendo, com certeza absoluta, essas demandas urgentes, elas vão aparecer aos montes, porque você não vai ter, você mesmo, um centralizador, com um monte de coisa para fazer, você não vai ter tempo mesmo para pensar nas coisas nas antecipações de problemas que você vai ter no seu consultório. Às vezes é legal você ter ali, a gente sempre fala, 80-20, né? 20% do tempo que você está dentro do consultório gera 80%, que você está fora do consultório gera 80% dos resultados dentro do consultório. Então, esse 80-20 nessa conta dá um dia inteiro dos 5 dias, dos 6 dias que você trabalha. Mas vamos exagerar no início? Cara, escolhe um turno, organiza esse manual de procedimentos, organiza o teu negócio e uma das coisas principais é acompanhar esse manual, acompanhar os processos que estão lá no manual para ver se está andando tudo direitinho. Se estiver andando tudo legal, significa que você não vai ter trabalho e você vai ter mais tempo para fazer outras coisas. Além disso, você vai ter muito mais produtividade e vai ter um consultório mais organizado, um consultório que tem processos, que vai facilitar muito mais a sua vida. E dos seus colaboradores. Como a gente começou dizendo. E agora, quem está atrapalhando quem aqui? O seu colaborador está te atrapalhando? Ou você está atrapalhando o seu colaborador ou não ter um manual de procedimentos? Vamos pensar? E se você acha que você precisa melhorar na questão da organização do seu consultório, gestão de pessoas, gestão do seu consultório, continue acompanhando a gente no YouTube, no Instagram, no Facebook. Acho que a gente tem um monte de rede social, você pode procurar aí no Google, procura também nas próprias redes sociais.
A gente está produzindo conteúdo praticamente diariamente para você poder melhorar os seus resultados no consultório. Na prática, a gente quer muito que você monte um consultório ou remonte o seu consultório de uma maneira muito mais assertiva, que te dê resultados. Conta com a gente tem aqui, principalmente no YouTube, 2 séries muito legais, que é o Reconstrua Seus Resultados, que é essa série que você está escutando aqui, vendo aqui, e o Café Fora da Curva, que é onde a gente responde as perguntas dos colegas que fazem comentários nas redes sociais. Então, a gente está aqui muito à disposição, quer muito que você ajude a gente a chegar, ou fazer o Odonto Online a chegar o maior número de dentistas possíveis. A gente também tem o nosso canal no Telegram, né, que a gente eventualmente coloca lá um insight, né, do nosso dia a dia. A gente tem a ideia de fazer 100 até o final do ano. Então, serão 100 insights gratuitamente no canal do Telegram. Se você não conhece o Telegram, procura saber. A gente tem aí embaixo da descrição do vídeo, independente de ser no YouTube ou no Facebook, você vai ter lá o acesso ao canal do Telegram. E eu acho que a gente pode terminar por aqui, né? E se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir e compartilhar com seu colega dentista. E se você está assistindo esse vídeo do YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, não vai atrapalhar seu colaborador, viu?